Ouve a nossa oração, Senhor, e recebe glória e louvor. Som do nosso coração, guia-nos por teu amor. Todo dia seja o meu viver para te honrar, minhas atitudes todas para te louvar. O caminho que Jesus aponta, sim, por ele vou seguir, revelar o teu amor por onde eu for. Todo dia seja o meu viver para te honrar, minhas atitudes todas para te louvar. O caminho que Jesus aponta, sim, por ele eu vou seguir, revelar o teu amor por onde eu for. Ouve a nossa oração, Senhor, e recebe glória e louvor. Som do nosso coração, guia-nos por teu amor. Todo dia seja o meu viver para te honrar, minhas atitudes todas para te louvar. O caminho que Jesus aponta, sim, por ele eu vou seguir, revelar o teu amor por onde eu for. Todo dia seja o meu viver para te honrar, minhas atitudes todas para te louvar. O caminho que Jesus aponta, sim, por ele eu vou seguir, revelar o teu amor por onde eu for. Ouve a nossa oração, Senhor, e recebe glória e louvor. Som do nosso coração e guia-nos por teu amor. Ouve a nossa oração, Senhor, e recebe glória e louvor. Som do nosso coração, guia-nos por teu amor. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o seu poder, Senhor. Não apenas de palavras, reina hoje. Não apenas de palavras, reina hoje. Reina hoje, reina hoje, reina hoje, reina hoje, Senhor.
terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Se os poderosos virão a ti e confessarão o seu poder, Senhor, não apenas de palavras, reina hoje, não apenas de palavras, reina hoje, reina hoje, reina hoje, reina hoje, reina hoje, Senhor. Aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo viverá. Aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo viverá. Reina hoje, reina hoje, reina hoje, reina hoje, Senhor. Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez, que bom poder estar junto com você aqui. Infelizmente ainda distantes fisicamente, mas graças a Deus contando com a tecnologia que pode nos aproximar nessa hora. Oro para que essa mensagem chegue até você bem de saúde, bem emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. Eu oro para que a presença de Jesus conosco nesse nosso tempo de encontro e também no seu dia a dia possa encher o seu coração de esperança, de coragem, de força nesse momento que a gente tem vivido. Quero orar com você para a gente começar esse nosso momento de meditação. Pai, obrigado mais uma vez o dom da vida. Nós queremos te agradecer mais uma vez a oportunidade que temos de, estando isolados socialmente, poder ter esse tempo onde a gente medita na Tua Palavra, onde a gente escuta uma mensagem que vem da Tua parte para o nosso coração, para que a gente possa ser encorajado, possa ser fortalecido nesses momentos difíceis que a gente tem vivido. Nós te agradecemos porque ainda estamos numa situação razoavelmente tranquila aqui em São João. Nenhum dos nossos queridos próximos, muito próximos a nós, está doente. A gente já tem alguns parentes em outras cidades que ficaram doentes, recuperaram. A gente quer te agradecer por isso. Algumas pessoas conhecidas que, infelizmente, não resistiram e se partiram. A gente roga para que Teu Espírito Santo esteja consolando as famílias. A gente se lembra das famílias de todos aqueles que perderam pessoas por conta do Covid. Pede para que Teu Santo Espírito os enche de conforto, de consolo, que eles encontrem com Teu amor, com Teu cuidado. Isso possa, de alguma forma, Deus, aproximá-los de quem o Senhor é, para que, apesar da dor, apesar da dificuldade, a gente possa viver e o mundo possa reconhecer o Teu caráter e saber que o Senhor é um Deus bom, apesar de tudo isso que a gente tem vivido. A gente ora nesses instantes, Deus, para que realmente essa Tua mensagem fale ao nosso coração, para que seja um tempo abençoador junto com o Senhor e aqui aproveitando essa tecnologia para que a mensagem chegue à nossa mente, toque o nosso coração, mas que seja o Teu Espírito Santo que nos mova, nos toque, nos transforme, para que realmente possamos viver nossa vida como Teu povo, como Tua igreja, de uma maneira que glorifique o Teu nome e nos ajudando ainda a entender o nosso papel nessa dificuldade toda que a gente tem enfrentado, que é essa pandemia.
Essa é a nossa oração e a gente faz ela com muita gratidão, em nome de Jesus. Amém. Queridos, domingo retrasado, né, eu falei com vocês sobre a importância da nossa oração no momento que a gente está vivendo, através lá da história do rei Josafá, né, de como que ele realmente se humilhou publicamente diante do povo e diante de Deus, pedindo o auxílio de Deus para uma situação que ele sabia que ele não dava conta de enfrentar, de que ele estava atemorizado. E a oração realmente é isso, né? Quando a gente a coloca em prática, é um reconhecimento da nossa dependência, um exercício de humildade, de humilhação diante de Deus, coloca a nossa fé no lugar correto, né? De que realmente a gente está confiando de que Deus é aquele que está comprometido em acabar com o mal no mundo, e como o nosso coração deve encontrar paz, né? É convidado a encontrar paz nesse Deus maravilhoso e bom, que apesar de tudo que a gente tem vivido, é comprometido em realmente acabar com toda essa situação. A gente está só aguardando o momento onde isso vai ser pleno, e até lá ele nos convida a gente experimentar algumas situações que não são agradáveis para nós, mas que a gente pode se encontrar com a graça, com a misericórdia dele. E a oração é um exercício importante para a gente, que a gente tem, uma ferramenta que a gente tem para praticar, para que a nossa alma realmente exercite esse descanso, essa dependência e essa confiança no Deus que a gente serve, e que a gente aprenda a descansar nele, né? Que a gente encontre realmente o descanso, entregando os nossos medos, nossas ansiedades diante desse Deus. E aí eu quero fazer uma pergunta para você, né, nessa hora. Como que você tem orado? Como tem sido as suas orações? Porque confesso que muitas vezes também já me fiz essa pergunta e já me peguei em vários momentos orando de uma maneira bastante egoísta, né? Vários pedidos para fazer a Deus, de desejos do meu coração, de anseios da minha alma, e muitas vezes sem considerar o que Deus estava fazendo, tanto no mundo quanto na minha vida, mas orava só para expressar os meus desejos, né? E muitas vezes isso pode acontecer com a gente, né? A gente trata Deus como um garçom, né? Em que eu só, por favor, eu gostaria disso, por favor, eu gostaria disso, né? Por favor, eu gostaria disso. Ou então, Deus é aquele gênio da lâmpada, né? Que, olha, eu gostaria disso, mas a gente não cria um relacionamento, um vínculo com ele, né? Como se Deus estivesse ali só para servir a gente, né? Um garçom. Estou tentando lembrar de uma mensagem que o André, amigo meu, fez, e ele usa 3 exemplos de oração. Não estou conseguindo lembrar muito bem, mas é essa maneira de lidar com Deus dessa forma, né? A gente aprendeu que a Bíblia é quando Deus fala com a gente, e a oração é quando a gente fala com Deus. E aí, infelizmente, a gente é levado, né, a crer que as orações realmente é um momento de só falar, né? Falar e pedir e levar os nossos anseios, mas muitas vezes a gente deixa passar desapercebido que a oração também é um momento onde a gente pode ouvir, né? A gente pode ouvir Deus falando com a gente pode sentir Deus falando ao nosso coração, né? Sei que para você pode parecer estranho dizer isso, mas algumas pessoas experimentam, né, escutar a voz de Deus de forma audível, mas isso não é regra. A maioria das vezes nós sentimos Deus falando ao nosso coração, colocando um pensamento na nossa mente ou um sentimento na nossa alma, que a gente reconhece como não vindo de nós mesmos, e a gente entende que é Deus falando conosco naquele momento, naquela oração que a gente está fazendo. Então, gostaria de começar realmente perguntando para você como é que tem sido a sua oração, e conversar nessa noite com você sobre como Jesus nos ensina a orar, né? E 2 implicações para o momento que a gente está vivendo agora, né? 2 aplicações mais diretas para esse momento de isolamento, de pandemia, diante de como Jesus nos ensina a orar, ok? Lembrando que o judeu, né, ele tem o seu modelo de oração no livro dos Salmos, tá? Os Salmos
São vários poemas, canções e algumas orações que foram registradas e que realmente nos ensinam como falar com Deus. No sentido de a gente vê um salmo de Davi e como realmente Davi expressava a sua frustração, né, o seu medo, muitas vezes a sua ira, tá? Mas também ele adorava, ele louvava, ele expressava a confiança que ele tinha em Deus, de como que ele realmente, apesar das angústias que estava vivendo, por exemplo, ele confiava que Deus seria aquele que o salvaria. Então, dessa maneira, tanto o judeu como nós podemos nos apropriar da linguagem do livro dos Salmos numa maneira de tentar aprender como conversar com Deus. Para tentar, talvez, quebrar essa imagem que a gente pode fazer de um Deus distante, de um Deus que não se importa conosco, ou de um Deus irado, né? ou de um Deus que está esperando um certo desempenho da minha parte para ouvir a minha oração. Não, o livro dos Salmos deixa claro para a gente, não só o livro dos Salmos, mas também outras passagens ao longo das Escrituras, de diálogos que Deus tem com alguns personagens, onde a gente vê e descobre realmente um Deus que é pessoal e um Deus que está interessado em se relacionar conosco, e oração é um caminho que a gente tem para fazer isso. Isso é uma coisa tão natural para o judeu que Jesus era um judeu, certo? Ele nasceu lá em Jerusalém, ele era um judeu, fazia parte do povo judeu, descendente de Davi, e Jesus orava, né? Jesus, reconhecidamente, nós sabemos, filho de Deus, que entrou na nossa história, veio para pagar o preço dos nossos erros e os nossos pecados, para nos reconectar com Deus, vivendo uma vida, ele mesmo vivendo uma vida totalmente conectada com Deus. Ou seja, ele não merecia sofrer nada do que ele sofreu, mas ele escolhe fazer isso e sofrer pelos nossos erros, para que os nossos erros pudessem ser perdoados. A justiça de Deus pelos nossos erros fosse exercida nele, dessa forma Deus poder realmente perdoar os nossos pecados e nos chamar para esse relacionamento íntimo e pessoal que a gente pode construir com ele através da oração. E esse Jesus, que era o próprio Deus encarnado, vivendo em nosso meio, nos ensinando como nós somos feitos para ser, que veio dar a sua vida em resgate da nossa, ele também orava, né? Ele falava com Deus. Em vários momentos a gente tem Jesus se afastando, construindo esses momentos de intimidade com o Pai. Intimidade que ele já tinha, mas como humano, ele usou dessa ferramenta, desse exercício, que é tão precioso a nós, para estar em íntima comunhão com o Pai, para saber e ouvir a voz do Pai direcionando, falando com ele, e a gente pode experimentar tudo isso lendo os evangelhos ou lendo algumas outras passagens da vida de Jesus. Mas numa delas, os discípulos viam Jesus orando. Naturalmente, ele era o rabi deles, né? Ele era o rabino, o mestre que os ensinava. Mestre, ensina-nos a orar, né? A gente vê João Batista ensinando os seus discípulos a orar, ensina a gente também a orar. E aí Jesus ensina a famosa oração que a gente chama de Pai Nosso, né? Que começa com o Pai Nosso. E é claro que o que Jesus está fazendo não é passando para nós uma reza ou palavras mágicas que, se eu pronunciar elas repetidamente, isso vai fazer com que a minha oração seja mais ouvida, ou isso vai fazer com que eu seja mais aceitável diante de Deus, né? Antes de tudo, essa oração, que a gente chama de Pai Nosso, que Jesus nos ensina lá nos Evangelhos, é um modelo de oração, ou é um modelo de uma estrutura de uma oração, para que a gente use ela como modelo e, a partir dela, desenvolva as nossas orações a partir desse modelo. Ele está nos ensinando o que a gente deveria priorizar ao orar, para que realmente nós possamos experimentar a plenitude da bênção desse exercício que é a oração. Então, vamos a esse modelo. Eu vou usar, para a gente meditar, a Nova Versão Transformadora, o texto de Mateus 6, 9 a 13.
que é a estrutura que a gente está mais acostumada, então eu vou usar ela para a gente meditar nesse momento. Vou ler com você, ok? Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para este dia e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do maligno, livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Para a gente começar, eu quero só quebrar essa oração em algumas partes para ficar mais fácil da gente entender. Primeiro ponto dessa oração que a gente tem para refletir é o próprio início dela. Pai Nosso. Quando Jesus está nos ensinando a orar e ele começa a oração dizendo Pai Nosso, ele está dando para a gente qual que é o contexto da qual a nossa oração deve fluir. Se eu chamo Deus de Pai, eu reconheço que eu estou fazendo parte da sua família. Não é? Então, por causa disso, espera-se que essa oração esteja sendo feita dentro de um relacionamento íntimo de amor, de dependência, de cuidado. Né? Afinal de contas, é com o nosso pai que a gente está falando. Né? Claro que se durante a minha vida eu tive uma figura de pai que não fosse esse pai acolhedor, protetor, infelizmente foi alguém que é abusivo, foi alguém não presente, isso acaba dificultando um pouco a gente entender isso, tá? Mas nós precisamos entender que a paternidade ela é definida a partir do próprio Deus. É Deus quem mostra pra gente qual é o modelo de pai. Então, se os nossos pais falharam nisso, isso não deve ser um impedimento para a gente ver Deus como pai. Porque existem outras figuras bíblicas, outros pontos da história onde Deus se revela a nós, de que ele se mostra amoroso, ele se mostra não irado com a humanidade, mas triste e de luto por toda a rebelião humana e como isso realmente nos faz ser quem não fomos criados para ser. E por isso que ele trabalha para redimir ou para trazer de volta a sua criação ao que ela deveria ser, não é? Por isso que Deus faz tudo o que faz, por isso que ele entra na nossa história, por isso que ele nos traz de volta para um relacionamento íntimo e pessoal com ele, porque ele quer que a gente volte a ser o que a gente deveria ser. Então, é essa figura, né, que a gente está pensando quando a gente começa chamando Deus de Pai. Né? E pai, espera-se, pai, filho, a família, né, esse vínculo de cuidado, de amor. Então, esse é todo o contexto que a gente precisa pensar quando a gente chama Deus de Pai. E mais uma vez, claro, considerando toda a obra de Jesus. Né? Jesus é aquele que pagou pelos nossos erros e criou o caminho para que a gente possa fazer parte realmente da família de Deus e chamar Deus de Pai. É Ele quem media esse relacionamento. Então, nada mais natural do que Ele nos ensinar a orar chamando Deus de Pai, porque Ele é o que está criando esse caminho para que a gente possa fazer parte da família de Deus e como que a gente deveria realmente se relacionar com Deus. E outra coisa interessante, o Pai é nosso, né? Ele não é meu Pai, né? Diferente lá da música do Thales Roberto, né? Pai meu, Deus meu. Não, o Pai é nosso, né? A gente nunca pode perder de vista esse contexto comunitário, né? O André fala uma coisa muito interessante, ele diz, se Deus é nosso Pai, então eu não posso escolher o meu irmão, né? No sentido de eu vou ser amigo de um, e não quero perdoar o outro, me relaciono com um, não me relaciono com o outro. Não, se Deus é Pai, todo mundo é meu irmão, né? Quem chama Deus de Pai não escolhe o irmão. Isso é muito interessante, mas a gente não pode perder de vista exatamente isso. O Pai é nosso, ele não é meu, então é o contexto comunitário. Esse é o primeiro ponto que a gente tem quando a gente vai orar, né? Qual que é o contexto da nossa oração? Contexto de família, no relacionamento de intimidade com o Pai, que é nosso Pai. Isso vai ser importante depois para outras questões da oração.
Qual que é o segundo ponto que a gente pode, qual a segunda lição que a gente pode tirar desse modelo que Jesus nos dá? Santificado seja o teu nome. Por que que Jesus nos ensina um modelo de oração que nos ensina a pedir para que o nome de Deus seja santificado? Deus pode ser mais santo? Então por que orar dessa forma? Isso aí é para a gente entender de que a prioridade da nossa oração, primeiro, né, qual é o contexto? Familiar, Pai Nosso. Aí logo em seguida, qual que é a prioridade da minha oração? De que a minha vida, ou de cada ação que eu vá ter na minha vida, seja exaltar o ser de Deus. Santificado seja o teu nome, não porque o nome de Deus precisa ser mais santo, mas que na minha vida, nas minhas atitudes, na forma com que eu me relaciono, como eu vivo o meu dia a dia, que o nome de Deus seja santificado através das minhas atitudes. Né? Isso exprime o meu desejo de glorificar a Deus nas minhas atitudes diárias. Né? Por isso que eu oro dessa forma. Santificado seja o teu nome, que realmente tudo que eu faça, os meus diálogos, os meus encontros, as minhas tarefas, os meus exercícios, que tudo isso santifiquem o teu nome ou glorifiquem quem o Senhor é. Terceiro ponto, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O que a gente está pedindo quando Jesus nos ensina a orar assim? Para que o governo amoroso de Deus venha sobre nós e nós sejamos capazes de sinalizar isso, de mostrar para as outras pessoas o quanto o governo amoroso de Deus sobre as nossas vidas ele é realmente desejoso. Como que o governo amoroso de Deus sobre toda a criação é desejoso. Não que ele não tenha esse governo, mas temos que concordar que nem todos reconhecem esse governo e nem todos desejam esse governo sobre a própria vida. Muita gente deseja ser o dono da própria vida, o dono da própria existência. Então, ele nos ensina a realmente pedir para que o governo de Deus venha sobre a nossa vida. E pedir para que a vontade de Deus seja feita na terra como é lá no céu, ela reconhece de que a vontade de Deus não é realizada na terra da mesma forma ou da mesma qualidade que acontece nos céus. Né? Ou seja, o céu ainda é esse modelo de governo de Deus, ou a maneira como os seres celestiais que não se rebelaram contra Deus se relacionam com ele. A gente sabe que teve uma parte que seguiu Satanás, mas de qualquer forma, essa relação entre os seres angelicais e Deus é diferente do que é na Terra. E aí a gente reconhece de que o meu desejo é de que tanto nos céus como a vontade dele é feita e reconhecida, isso também seja feita no mundo onde a gente vive hoje. Né? Eu desejo com essa petição que o reino de Deus seja expresso na minha vida. Eu reconheço que ele já está presente, que ele é uma realidade que convive juntamente com esse mundo que ainda é quebrado. Por isso que, por exemplo, a gente vive uma pandemia. Nós reconhecemos o governo de Deus sobre tudo, mas estamos experimentando uma pandemia. Então a gente pede para que a nossa vida, que esse reino se expresse, né, através de nós buscando cada vez mais que a vontade de Deus seja feita na nossa vida, em nós e através de nós. E junto com isso a gente está expressando o quê? Que o reino dele realmente seja pleno. Desejar que a vontade dele seja feita assim na terra como nos céus, praticamente desejar que terra e céu novamente sejam uma coisa só, que é o que a gente espera na consumação de todas as coisas. Né? Essa é a promessa que o Apocalipse traz para nós, de que terra e céu vão novamente se unir, vamos estar novamente na presença de Deus sem problema algum, e as coisas vão voltar a ser como deveria ser desde o início. E aí,
como era para ser desde o início, sem rebeldes, né? A gente vai viver nessa realidade onde os seres humanos vão desejar o governo amoroso de Deus sobre a nossa vida, tá? Então, essa é a primeira parte da oração e eu queria que você parasse um pouquinho para refletir o que a gente viu até agora. Vocês conseguiram perceber que o início da nossa oração ele é muito mais focado em Deus do que em nós mesmos? Primeiro a gente relembra por que a gente está orando e para quem a gente está orando, né? O Pai, que é nosso, trazendo na nossa mente de que as nossas ações, ou expressando um desejo de que as nossas ações glorifiquem esse Deus e de que, de uma forma plena, o que a gente experimenta sobre a nossa vida, que é o governo amoroso dele, venha sobre toda a realidade que a gente experimenta, né? Então, essas são as primeiras petições do modelo de oração que Jesus nos ensina. Porque elas preparam o nosso coração, não é? Elas vão mexer com a nossa alma, elas vão mexer com o nosso ego, né? Lembra que eu disse que a oração ela é um exercício de confiança, ela ajuda a colocar a nossa fé no lugar certo, exatamente por causa desse modelo que Jesus me ensina a orar. Né? Se eu seguir esse modelo, o meu coração está sendo colocado onde ele deveria estar no momento onde eu estou orando. Né? O contexto da oração, de íntimo, de família, de relacionamento, que as minhas atitudes sejam mais preocupadas com ele e de que isso não aconteça só na minha vida, mas que isso também aconteça de forma plena na vida de tudo que eu tenho, ou de todos que estão ao meu redor, ou de toda a criação como um todo, quando eu desejo que o reino dele venha de forma plena e de que a vontade dele seja realizada como deveria ser desde sempre. Aí sim, eu passo para a próxima parte da oração, aonde nós fazemos petições para nós mesmos, né? Onde realmente tem a ver com as nossas necessidades mais básicas, né? E aí, esse é só o último ponto, porque a gente vê uma coisa só. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Todas essas petições, queridos, têm a ver com necessidades que a gente tem, necessidades do nosso dia a dia, mas todas elas são expressas no contexto comunitário, né? Pão é provisão, é sustento. Então, eu peço provisão e sustento não para mim, eu peço provisão e sustento para todos nós, o nosso pão, não é? Então, se tem pão na minha mesa, mas não tem pão na mesa do outro, opa, tem alguma coisa errada nessa divisão. Porque o pão não é Deus quem dá, não é o Pai que vai dar pão pra gente. Por que tem mais pão na minha mesa e menos pão na mesa do outro? Porque nós estamos fazendo essa divisão de uma forma como deveria fazer. Mas percebam que a petição para o sustento e cuidado diário é no contexto coletivo. É para ser vivido junto. Então, a provisão, o cuidado de Deus é nosso. É para nós, não é para mim. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Todas as nossas relações são baseadas no perdão mútuo. Se Deus me perdoou através do que Jesus fez, espera-se que eu também perdoe todos aqueles que estão convivendo comigo ali. Então, o perdão é o que permeia todas as nossas relações para que o relacionamento se mantenha. Mais uma vez, família, né? Se Deus é pai, então eu não escolho irmão. Se Deus é pai e Deus me perdoou, eu perdoo aqueles que estão ao meu redor para que a gente funcione como uma família. Não nos deixe cair em tentação, falha coletiva. Nossa falha coletiva como igreja, né? Ou as nossas tentações como igreja.
livra-nos do maligno, da mesma forma. Protege-nos da atuação do maligno no nosso meio, em nosso meio, no meio da nossa família. Tudo isso que a gente está vendo, queridos, é para ser pensado e vivido dentro de um contexto de comunidade, né? Ou seja, eu vejo primeiro que é o começo da oração, esse contexto da intimidade de amor com Deus, que é um pai, tem uma família, e dentro desse contexto, dessa família, desse pai que me chama para me relacionar com ele, que é Senhor sobre a minha vida, que é pai da nossa família, tudo isso se desdobra de uma forma coletiva para os nossos relacionamentos horizontais. Então, começar com um Pai Nosso, reconhecendo todas essas coisas, tem um desdobramento horizontal em todos os nossos relacionamentos. Então, essa é a estrutura ou o modelo de oração que Jesus nos ensina a fazer, para que a partir dele todas as nossas orações também possam ser feitas assim. O desafio é que a gente consiga colocar dentro do nosso dia a dia, das coisas que nós experimentamos, dentro dessa estrutura, né? Como que, por exemplo, eu quero orar pedindo, o meu casamento está com problemas. Eu quero orar pedindo para Deus me ajudar a solucionar os problemas do meu casamento. Eu posso fazer uma oração assim dentro do contexto do Pai Nosso. Qual? Trazendo à minha mente de que, primeiro, o meu casamento faz parte da família de Deus. O governo amoroso de Deus sobre a minha vida é o que eu quero expressar nas minhas atitudes. Então, eu preciso expressar o governo amoroso de Deus na minha vida quando eu for tratar os problemas do meu casamento. Então, vocês percebem como é que tudo isso vai moldar tudo que a gente ora? Inclusive nos momentos que a gente está vivendo de pandemia. E é o que eu quero fazer com você nesse momento, queridos. Eu quero pegar tudo isso que a gente conversou e fazer 2 aplicações práticas para esse momento que a gente está vivendo de isolamento social. A primeira delas, querido, é o seguinte: se Jesus nos ensina que o contexto da nossa oração é dentro desse relacionamento de intimidade com o Pai, e um Pai que é Senhor das nossas vidas, e essa é uma palavra importante na Bíblia, né? Senhor. Use a linguagem que mais fala ao seu coração hoje. Ele é dono da minha vida, ele é o meu chefe, ou ele é o prefeito, ou ele é o presidente da minha vida. Qualquer figura de autoridade que você reconheça que exerce uma autoridade sobre a sua vida. Essa era a imagem do Senhor na época em que a Bíblia foi escrita. Então, chamar Deus de Senhor é dizer que Ele é dono de toda a nossa vida e de toda a nossa existência. Então, eu reconheço isso quando eu chamo Deus de Pai. E eu estou dizendo isso que o trabalho não é Senhor da minha vida, o dinheiro não é Senhor da minha vida, o casamento não é o Senhor da minha vida, a esposa, os filhos, nada, eu não sou Senhor da minha vida. Então, se eu não sou Senhor da minha vida, eu preciso aprender, talvez, a não dar tanta importância para a minha opinião e para o meu ego. E por que eu estou falando isso, gente? Mais uma vez, eu estou aplicando essa oração, estou aplicando toda essa estrutura que a gente está vendo para o contexto de pandemia que a gente está experimentando, né? Porque eu tenho ficado, assim, perplexo com a quantidade de doutores e especialistas em virologia, em epidemiologia, sociologia, que tem por aí. E dentro da igreja também, né? De pessoas que afirmam com muita autoridade: não, isso aí não é nada, isso aí é bobagem, isso aí não é assim, isso não vai ser assim, nós precisamos seguir tal plano econômico, né? Ou seja, pessoas que estão colhendo informações de mídia, expressando a sua opinião pessoal como se realmente fossem especialistas no assunto. Quando quem a gente deveria estar ouvindo são, de fato, os especialistas do assunto. Não é? Você tem ouvido o que os biólogos estão dizendo, o que virologistas estão dizendo, o que epidemiologistas estão dizendo, ou o que o pessoal da saúde está dizendo? A grande maioria, e eu concordo com você que nem todos falam a mesma língua, tá? Mas existem pessoas
boas por aí. Eu sou da área da saúde, tá? O conhecimento que eu tenho na área da saúde me permite dizer assim, olha, esse fulano está falando coisa coerente, aquele fulano não está falando coisa tão coerente assim. Mas, mais uma vez, eu não sou especialista. Tá? O pouco conhecimento que eu tenho me ajuda a reconhecer que aquela pessoa realmente é uma pessoa que vale a pena ser ouvida, porque ele é especialista naquilo. E ele está dizendo para a gente que esse negócio é sério, né? A gente não sabe ainda o que vai acontecer, e a melhor maneira que a gente tem para lidar com essa situação é realmente se isolar socialmente. Evitar sair para a rua, evitar aglomerações, evitar ficar indo em loja, evitar ficar indo em banco, evitar ficar indo em supermercado. E uma pessoa por vez. E em extrema necessidade. Dá para fazer delivery? Pede o delivery. Dá para ligar lá e encomendar, passar e pegar, não entrar na loja? Faça isso. Ou seja, é isso que os especialistas, no momento que a gente está vivendo, epidemiologia, virologia, eles estão dizendo. Eles estão dizendo para a gente que não tem teste suficiente no Brasil para mostrar para a gente a real situação do Brasil. Tá? Os economistas estão usando uma falsa avaliação da situação para dizer podemos abrir a economia e não podemos. Esse negócio que o governo do estado de São Paulo fez, por exemplo, de abertura gradual das coisas, ele é baseado num sistema de avaliação que é irreal. Como é que eu posso dizer que uma cidade tem, pelo número de casos, ele está numa cor, né? Ele está em fase vermelha, fase laranja, fase... Se eu não sei quantos casos tem, porque não tem teste para fazer. Gente, isso é sério. Né? Em nome da economia, as vidas estão sendo colocadas em jogo. Porque querem que a economia rode, querem que a economia ande, estão usando dados errôneos para fazer essa avaliação. É isso que os especialistas no assunto estão dizendo. Então, se Jesus é Senhor sobre a minha vida, eu vou ter que tomar cuidado como eu expresso a minha opinião, como eu vivo a minha opinião e quem é que eu estou dando ouvido nessa hora de pandemia. Né? O mais sensato, o mais prudente a se fazer é ficar em casa, é realmente evitar todas essas coisas, assumir os hábitos lá de higiene, entendeu? Porque tudo isso é o que eu tenho é o que dá para fazer. Eu sou dono de comércio, eu não tenho como fechar. Ok, não precisa abrir. Faz o que a gente estava fazendo lá, atende na porta, bota o álcool em gel, limita a quantidade de pessoas na loja. Mas eu vou vender menos. Mas você vai preservar vidas. Né? Eu tenho que trabalhar. Ok, chegou em casa, não tem contato com ninguém, tira a roupa fora de casa, toma um banho antes de chegar perto das pessoas, higieniza bem as mãos. Então, existem medidas para ser feitas para que realmente a gente consiga se proteger disso aí. Se você está acompanhando os casos aqui em São João, está aumentando, está seguindo a mesma curva do padrão dos outros países que os casos foram lá para cima. Né? Eu estou ouvindo municípios próximos a nós aqui que o número de casos triplicou em um mês. Tá? Nós também estamos crescendo o número de casos. E esse aumento é cada vez maior, cada vez que abre o comércio e a economia. Tá? Então, não está na hora da gente sair desse isolamento. Por isso que nós não estamos tendo nosso encontro presencial. Nós só vamos nos reunir quando a gente estiver fora de risco. Quando o número de casos não estiver aumentando, mas estiver estável para caindo. Porque, mais uma vez, nós somos chamados para ser sal e luz. Não é só me proteger. Eu preciso proteger o outro. Preciso cuidar do outro. Não é? E essa é a segunda aplicação que eu faço dessa oração. Se Deus é o Senhor da minha vida, eu não sou o Senhor da minha vida, e tudo isso se desdobra no coletivo, eu preciso entender que tudo isso que a gente está passando, o maior problema, mais uma vez, não é biológico. Né? O Covid mata 1% de quem pega. Realmente é pouco. Graças a Deus que ele é pouco. Né? Porque
é pouco, mas a gente não queria que morresse ninguém. Nem esse 1% a gente queria que morresse. Mas se estamos vivendo esse contexto de pandemia, né, de uma doença, 1%, graças a Deus, é pouco. Qual que é o pior problema disso? O problema não é pegar, o problema é todo mundo pegar ao mesmo tempo. É a sobrecarga do sistema de saúde. Então, é um problema coletivo, é um problema social. As pessoas que não estão respeitando o isolamento, não estão respeitando quarentena, não estão levando a sério, elas têm um sério problema com o coletivo. Porque elas estão só considerando o ponto de vista delas e não estão levando o ponto de vista coletivo da coisa. Quanto mais gente tiver para a rua, mais isso se espalha, mais isso enche o sistema de saúde. Se nós precisarmos de atendimento, a gente pode não ter. E esse é o cenário que a gente não quer ver acontecer. Se você viu o jornal essa semana, nós vamos começar a receber casos de Campinas, porque a região de Campinas já está sobrecarregando o sistema de saúde. E a expectativa deles é de que quando o nosso pico da doença chegue, lá vai estar diminuindo. E se não tiver? Nós temos aqui, eu acho que é 10, mas alguém me disse 15. Seja 10 ou 15 leitos de UTI, com quase 90 casos. Lembra que quando a gente começou a falar do número de casos, a gente tinha 8. Aí abriu circulação de máscara, 20, 30. Aí abriu o comércio 15, 20 dias atrás, 75, 90. Presta atenção como é que isso está acontecendo. Logo, logo nós vamos estar numa situação onde vai ter muita gente doente ao mesmo tempo, que é isso que a gente não quer. Ir para o hospital, e não importa se você tem Unimed, o plano mais caro do mundo, tá? O hospital, se estiver lotado, simplesmente vai falar para você, sinto muito, vai para casa porque a gente não tem como te atender. Eu não sei se você viu a reportagem do Fantástico mostrando como é que tem São Paulo. Né? O pessoal tendo que escolher quem que vai pro ventilador, quem que não vai. Quem que vai morrer, quem que não vai. No final da reportagem a médica falou, eu peço demissão, eu não aguento mais isso. Eu não aguento mais decidir quem vai viver, quem vai morrer. Olha, imagina o peso em cima desses profissionais. É justamente isso que a gente não quer que aconteça. E é esse todo o problema dessa doença. Então, se eu reconheci Deus como o Senhor da minha vida, e isso desdobra no coletivo, eu preciso reconhecer o caráter coletivo de tudo isso que a gente está passando, gente. E, infelizmente, no momento, o melhor que a gente tem a se fazer, enquanto não tem a vacina, enquanto não tem uma medicação, enquanto não existe algo mais eficaz, ficar em casa. Evitar o contato. Evitar de sair. Ah, mas não tem problema eu dar uma corridinha sozinho. Realmente, queridos, não tem, tá? Se você sair sozinho para a rua para correr, ok, você realmente não está se colocando em risco, nem colocando outros em risco. Algumas pessoas vão dizer que se você estiver contaminado, você vai ajudar a espalhar mais o vírus. Mas a chance desse vírus, quando pegar alguém, realmente é baixa. Mas, queridos, mais uma vez, nós somos chamados para ser sal e luz no mundo. Eu tenho que dar exemplo, porque nós vivemos num país extremamente mal educado. No sentido de as pessoas têm uma educação ruim. Se os vizinhos me veem para a rua, eles saem também. Se o vizinho me vê usando máscara, ele não usa máscara. Mas se ele me vê saindo de casa sem máscara, ele vai sair de casa sem máscara. Entendeu? Então, se ele me vê zanzando por aí, indo comprar bobagem na esquina, ele também vai fazer isso. Então, nesse sentido, queridos, nós precisamos falar a mesma língua, não precisamos estar comprometidos com as vidas. É um saco? É um saco. Não precisa? Talvez não. Mas o que Jesus nos ensina não é realmente um amor sacrificial pelo bem do outro? E a gente quer tanto amar o próximo, mas a gente não pensa o quanto a gente está colocando as pessoas em risco saindo para a rua, ou dando um mau exemplo. Então, se eu amo o outro como Jesus nos amou, eu sofro dano de realmente ficar isolado, ficar em casa, não sair, não ir para a igreja. Até que todos entendam que a situação não é para a gente estar fazendo o que a gente está fazendo. A gente ainda está num tempo onde a gente precisa cuidar um dos outros. E aí, queridos, tomando a mensagem da semana passada, de que Jesus ora
para que nós sejamos um, assim como Ele é com o Pai. A nossa vida como igreja, né, como povo de Deus, a gente tem que ser unido nessa hora, inclusive nisso, nesse jeito de pensar, nesse jeito de agir. Mas não porque eu, Fernando, estou falando, mas porque os especialistas nessa doença estão dizendo que o momento é esse. Então a gente, pelo bom senso e pelo amor ao próximo e pelo bem coletivo, que eu entendo que o meu relacionamento com Deus tem que se desdobrar aí, me chama para realmente ficar nesse tempo isolado em casa, correndo risco de ser taxado de bobo. Ah lá, que bobagem, não precisa fazer isso. Mas, gente, isso é um problema social. E eu exerço a minha cidadania pensando no coletivo, não pensando a partir dos meus próprios interesses. Para que realmente o nosso esforço seja ser um só. Para que nós, como igreja Nova Vida, por exemplo, pelo menos que nas nossas posturas de ações e atitudes a gente esteja falando a mesma língua. Porque, né, eu digo assim, imagina que um marido é dentista e a esposa vai cuidar dos dentes no dentista do outro lado da cidade, que não é o marido. O que você acha que as pessoas vão falar a respeito desse marido que é dentista? Eu não vou cuidar, não vou cuidar da minha boca nesse cara, não. Nem a esposa dele cuida com ele. Então percebam por que a gente precisa ser unido, por que a gente precisa ser coerente, porque quem está olhando de fora não entende se a gente age assim. Então, esse é o meu apelo para você nessa hora. Usa realmente esse jeito de pensar, esse modelo de oração, dentro desse contexto que primeiro reconhece o governo de Deus sobre a minha vida, que deseja que as minhas atitudes exprimam a glória desse Deus, ou o caráter desse Deus, e de que eu desejo que isso seja pleno na minha vida, que isso realmente se desdobre na maneira como nós vivemos a nossa vida, como nós repartimos o pão, como nós nos perdoamos, como nós realmente queremos estar livres das ações do maligno e não queremos errar de forma coletiva. Não nos deixes cair em tentação, que a gente não ceda a essa tentação de, num momento como o que a gente está vivendo, ser individualistas, mas que a gente seja realmente uma comunidade. Porque quando a gente vive assim, o mundo crê que Deus enviou Jesus e que Jesus realmente é o Filho de Deus que veio pagar pelos nossos erros para nos restabelecer na família de Deus. Minha oração, queridos, é para que realmente Deus nos abençoe e que o Espírito Santo fale aí no seu coração e nos ajude a viver dessa maneira, unidos, para que a gente compreenda de que as nossas ações e as nossas atitudes vão dizer muito quem é o Senhor da nossa vida. Né? E nesse momento especial que a gente está vivendo de isolamento social, a gente pensar também no coletivo, não só pensar no nosso estresse, como está difícil realmente ficar em casa, de como que a gente quer que as coisas funcionem. Okay? Minha oração é para que a gente seja um, assim como também Jesus é com o Pai. Amém? Vamos orar, querido? Pai nosso querido Pai, primeiro, obrigado por nos fazer sua família. Obrigado por entrar na nossa história, na pessoa de Jesus, pagar o preço pelos nossos erros para que a gente pudesse te chamar de novo de Pai. Nós queremos, Deus, que as nossas atitudes realmente glorifiquem o Teu nome, Deus. Que nessa pandemia, apesar do nosso cansaço, do nosso estresse, da difícil de ficar em casa, que a gente possa realmente santificar o Teu nome nas nossas atitudes, seja para com os vizinhos, seja para com nós mesmos, família, ficando dentro de casa, porque tá difícil a convivência, a gente está alarmado aí com o número de casos de violência domésticas, como aumentou aqui no estado de São Paulo, no nosso município. A gente ora para que Teu Espírito Santo venha sobre esses lares, ó Deus, para que as pessoas se amem, se tolerem e aprendam a viver novamente em família dentro de casa, Deus. Reaprendam a conviver, que isso realmente santifique o Seu nome e que
Teu reino venha, Deus, para que a gente fique livre dessa pandemia, para que realmente a gente possa viver a nossa fé, mostrando para as pessoas o quanto a gente deseja esse momento de sem rebelião, sem ninguém se opondo ao seu governo, reconhecendo o quanto o Senhor é bom e quanto o seu governo amoroso sobre as nossas vidas é desejável, Pai. Para que isso realmente toque a nossa vida e o nosso coração, para que a gente não se preocupe com o nosso sustento, porque a gente tem certeza de que o Senhor vai dar, que a gente seja prudente e sábio na hora de dividi-lo, para que os nossos relacionamentos sejam caracterizados cada vez mais pelo perdão, pela reconciliação, para que, vivendo juntos, ó Deus, o Senhor nos livre dos erros coletivos como igreja, né, de pensar somente nos nossos interesses, de colocar a vida das pessoas em risco. Que o Senhor nos livre das tentações de Satanás, nos livre aí das falsas expectativas, de valorizar coisas que no momento não são prioridade, Deus, mas valorizar a vida como o Senhor faz. Deus, essa é a nossa oração. A gente faz ela buscando aí usar o que o Senhor nos ensinou como modelo, para que realmente nós sejamos um, como Jesus é com o Senhor, e que essa unidade expresse para o mundo o quanto o Senhor nos ama, o quanto o Senhor é comprometido em acabar com toda essa situação, para que isso realmente devolva a nós um pouco de esperança e a certeza de que o Senhor vai acabar com isso quando Jesus voltar. Mas até lá, a gente é chamado para experimentar dessa Tua graça, olhando para toda essa situação e ver como o Senhor pode realmente nos auxiliar a reaprender a viver, valorizar a vida humana, a reorganizar a nossa vida numa rotina que prioriza o que é mais importante, para que depois dessa pandemia a gente possa continuar vivendo desse novo jeito de viver, que não tem problema em ficar em casa, cujos relacionamentos familiares estão mais unidos e mais fortes pelo tempo que passaram juntos, que a gente possa realmente experimentar essa Tua graça na nossa vida, Deus. E que Teu Santo Espírito cada vez mais nos ensine a nos relacionar com o Senhor, a orar da maneira que o Senhor deseja que a gente ore, no sentido de que os nossos desejos realmente exprimam os Teus desejos, ó Pai, para que o mundo possa experimentar dessa Tua graça, desse Teu amor, e possam Te reconhecer como esse Deus maravilhoso e bom que o Senhor é. Essa é a nossa oração, com toda a nossa gratidão, e a gente faz ela em nome de Jesus. E que o amor desse Deus Pai, Criador de todas as coisas, a graça do Filho que entrou na nossa história e deu a vida por nós, e a presença deles através do Espírito Santo, estejam com todos vocês, queridos. Toda a Igreja de Jesus espalhada pela face da terra, hoje para todo sempre. Amém e amém. Pai nosso nos céus, santo é o seu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como és nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer.
Querido, uma boa semana para você, Deus te abençoe. Mais uma vez, aproveite aí esse tempo para entrar em contato com alguém da nossa comunidade, dá um alô, manda um recado, troca alguma informação. Vamos usar a tecnologia a nosso favor e nos manter unidos enquanto a gente está longe socialmente, longe fisicamente, mas a gente pode estar preocupados uns com outros, utilizando a tecnologia que nos aproxima. Até lá, que Deus te abençoe, Deus te proteja, te guarde. Até a próxima. Grande abraço.